Olá a todos e todas, bem-vindos ao Café Consciência, uma iniciativa do CBioclima com o apoio da Unesp e da FAPESP. Aqui falaremos sobre ciência, biodiversidade e mudanças climáticas. Eu sou Carolina Medeiros, jornalista do CBioclima. Prepare o seu cafezinho, nós vamos começar. No episódio de hoje do Café Expresso, vamos conversar com Bruno Paganelli, biólogo, mestre em Ciências Ambientais pela Universidade Federal de São Carlos, doutor pela Universidade de Tartu, na Estônia, onde desenvolveu pesquisas em macroecologia de plantas exóticas. Atualmente, Bruno é pesquisador de pós-doutorado no Instituto de Biociências na Unesp, em Rio Claro, sob a supervisão do professor Mauro Galetti. Sua pesquisa investiga como as atividades humanas estão transformando a vegetação natural e alterando a distribuição das espécies em escala global, utilizando abordagens de ecologia funcional, macroecologia e diversidade oculta. Com experiência internacional em instituições da Itália, Reino Unido, República Tcheca, Bruno Paganelli desenvolve estudos que integram experimentos, análises em diferentes escalas e modelagem ecológica para substituir estratégias de conservação da biodiversidade. Bruno, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Carol. Para começar a nossa conversa, Bruno, me conta um pouco como que surgiu, né, o seu interesse em ecologia, como que você construiu a sua trajetória na biologia de forma geral. Eu acho que foi surgindo de uma maneira bem natural, assim, né? Porque, pelo menos dentro do meu círculo de convivência, né? As pessoas têm um interesse intrínseco pela natureza. Eu não conheço uma pessoa particularmente que senta na frente de uma cachoeira, que vai fazer uma trilha, que vai na praia, que não goste de natureza, né? Então, acho que é uma característica bem fácil, esse interesse, é, só para deslumbrar mesmo, para ver a natureza e se sentir bem nesse meio, né? Mas aí, a partir disso, né, eu fui buscar algumas informações mais técnicas, né, alguns critérios mais técnicos. Eu comecei na UFSCar, fazendo curso de biologia, né, que é a minha cidade natal também. E tem uma área lá, o Cerrado lá, que é invadido por espécies, né, não nativas, mas é muito lindo. Então, o interesse emergiu só desse contato aí, né, e depois eu fui buscar isso como uma profissão, né, procurando esses critérios mais informações mais formais, né, e técnicas, que ao mesmo tempo são super importantes, mas a gente também não pode desconsiderar o conhecimento não técnico, né, da natureza, né, que também é natural da gente, assim, eu acredito. Que bom. É. E a sua pesquisa atualmente, ela investiga como as atividades humanas estão transformando a vegetação natural. É. O que que isso significa na prática e por que estudar isso se tornou tão importante atualmente? Eu acho que, por exemplo, aqui esse ambiente que a gente está mesmo, né, no passado, tinha algumas, espécies de plantas aqui e tal, né, provavelmente, né, era coberto por vegetação. E aí, nós humanos, né, também somos seres ecológicos, né, então a gente interage com as outras espécies e com o meio ambiente também, né, mas a gente precisa fazer algumas alterações, né. Então isso, para mim, é super importante, porque essas alterações é uma questão não apenas de uma microescala, a gente está alterando o planeta numa escala muito grande, né. Então, a maioria das pessoas hoje vivem em ambientes urbanos, né? Não que a superfície terrestre seja predominantemente urbana, né? Mas a maioria das pessoas vivem em ambientes urbanos e esses ambientes urbanos, a tendência deles é ser mais homogêneos, né? E trazer, em última análise, afeta o nosso próprio desenvolvimento, né? Por exemplo, o clima, quando você está num ambiente urbano, aquelas ondas, aquelas ilhas de calor são muito intensas, né? E isso a gente às vezes não consegue entender que isso é um gatilho nosso que leva a isso, né? Então, eu não estou falando para a gente voltar à idade da pedra, por exemplo, né? Logicamente, como eu disse, a gente é um ser ecológico, então a gente tem o direito também de usufruir dos recursos, mas eu acho que a maneira que a gente está indo, a intensidade que a gente está afetando esses sistemas naturais, já trazendo para a gente, né, algumas implicações negativas, né? Por exemplo, a gente vê o El Niño, né? Ou esse grande El Niño que está para emergir aí,
e que a maioria das pessoas afirmam que são desencadeadas por atividades humanas, né? E essas homogeneização também da flora, por exemplo, que eu trabalho mais com plantas, né? Sim. Então a gente traz espécies da Austrália para cá e elas tendem a se estabelecerem, né? E nesse estabelecimento, elas tendem a não ter muitos inimigos naturais, né? Porque é sempre um balanço. Eu falo assim que a gente tem que Sim. entender a ecologia a partir de uma espécie que a gente conhece bem, que é a nossa espécie. Sim. Então a gente tem 24 horas por dia, a gente não dedica 24 horas por dia para trabalhar, pelo menos não deveria. Então a gente obtém recursos, só que a gente tem que proteger os recursos que a gente obtém, a gente tem que dormir. Então as espécies têm um balanço de coisas positivas e negativas, né? E quando uma espécie é não nativa, que ela chega num local, né, principalmente quando ela é pré-adaptada, a tendência, a gente tem variação também dentro da população, logicamente, né? Sim. As pessoas altas, eu sou baixinho, tem o outro que é diferente e tal. Então, as espécies introduzidas, elas também tendem a ter essa variação. E aí, dentro dessas populações introduzidas, alguns indivíduos tendem a investir mais em reprodução, por exemplo, né? E essa reprodução faz com que elas ficam mais dominantes e, por competição, removam espécies nativas. Então isso está levando também a uma perca de biodiversidade muito grande, né, que vai reduzir serviços ecossistêmicos, por essa Entendi. homogeneização que ela desencadeia e tal. E muitas vezes as pessoas só trazem a espécie ali porque gostam, é bonita, sabe. Então, como eu disse no início, a gente sabe que a natureza é bonita, é bela e tal, mas às vezes a gente não entende a importância do nosso papel como ser ecológico, né? E a introdução de espécies não nativas é um exemplo que eu tenho estudado bastante ultimamente, né? E tem me gerado um pouco de tristeza, assim, né? Para eu ver os impactos que ela gera nos ambientes naturais que muitas vezes as pessoas não entendem. "Ah, eu gosto desse tigre d'água", por exemplo, é mais bonitinho, né, a pessoa quer, tem que entender também os processos humanos. Só que assim, se as pessoas entendessem que ele vai crescer, vai ficar às vezes meio feinho, depois a pessoa vai jogar ele na natureza, vai Certo. tirar do aquário, e isso daí vai ter impacto direto nas espécies nativas que vivem ali, que é o caso, por exemplo, desse tigre d'água e outras espécies de plantas e tudo mais. As pessoas eu acho que elas não escolheriam ter esse tigre d'água. Então eu acho que falta um Entendi. pouco de informação, né. E aí eu não vou culpar o meu time, né, mas às vezes, acho que a falta de informação faz com que as pessoas ajam dessa maneira, sabe. De uma maneira que se afasta da sustentabilidade, em Entendi. detrimento do conforto, por exemplo, momentâneo. Tá. É basicamente isso, eu acho. É, só para ver se eu entendi. Então, no caso, não é só o fato de tirar uma planta do seu habitat natural e querer cultivá-la num lugar que não é o dela por natureza, vamos dizer assim, É. mas é o que você faz ao longo desse processo, é isso, mais ou menos? São as consequências que esse processo tem, né. Porque as pessoas não entendem por exemplo, esses passos de competir com espécies nativas, Tá. por exemplo, as pessoas Você não cons entendem isso. Você poderia dar um exemplo, por exemplo, de uma planta? Você falou do tigre d'água, uma outra Tem que seja a leucena, por exemplo, acho que eu trabalho com, dados globais, então as espécies são mais números, eu não sou muito bom em identificar tá, espécies, né. Mas assim, tem a leucena, que é um gênero, e tem o nome da espécie que eu não me recordo, mas começa com L também, eu acho. Mas é uma espécie que está amplamente distribuída, principalmente nas estradas. Você anda assim, você é uma fabace, né? Você anda nas estradas assim, você vai ver ela bem estabelecida ali. E ela foi introduzida, se eu não me engano, por medidas do governo brasileiro. Foi introduzida, eu acho que no Nordeste, então ela é resistente à seca, então ela tá. serviria de alimento, por exemplo, para o gado num período de em que o ambiente Secura. estava seco e tal, condições não tão boas assim para a vegetação para crescer, só que como ela é resistente, vamos colocar lá. Então o ponto inicial é sempre positivo. "Ah, eu acho tão bonitinho esse tigre d'água. Nossa, essa espécie é tão resistente à seca", tá, mas e depois? Então, assim, ela começa com algo positivo, né, mas ela tem desencadeamentos ecológicos que a gente acaba não percebendo a priori, né. Entendi.
Então, talvez e promover também, ainda mais num país biodiverso igual o Brasil, a gente tem substituintes, o peixe, por exemplo. "Ah, vamos comer peixe, que peixe que você vai comer?". "Ah, vou comer a tilápia", né. Mas a tilápia do Nilo, né, acho que é Oreochromos niloticus o nome da espécie, se eu não estiver equivocado, ela é uma das espécies mais invasoras, ou seja, que elas causam são espécies exóticas que causam danos socioecológicos muito grandes, né. Então ela reduz bastante a biodiversidade. E a gente tem os peixes nativos também, Sim, mas, tem aceitação também do público. Você vai aceitar fazer essa troca, né. Talvez ela não preste um serviço, idêntico, né, mas similar eu acho que a gente consegue, né. entendi. Mas as pessoas não conseguem muito bem entender esses Entendi. Às vezes processos. por falta porque aí volta no que você falou, a falta de A falta de informação, de informação, conhecimento, né. exato. Então, é para se entender, o humano gosta, pô, tem que dar o mais bonitinho, né, o peixe é gostoso, né, essa planta pode servir alguns serviços, mas, eh, será que a gente deve tomar essa escolha, né? Entendi. E e as plantas também, né. Né. "Ai, minha mãe adora aquela planta não nativa, ah, tem uma flor tão bonitinha, tá", mas talvez se ela escapar, se ela ir para fora dessa contenção onde você está dentro de casa, do seu vaso, ela pode ter consequências ecológicas muito danosas, né. Entendi. É. E dentro de tudo isso, né, que a gente está conversando, você trabalha com um termo, né, um conceito, que é Hum, Dark Diversity, que é é. traduzido como diversidade oculta. O que que quer dizer essa diversidade invisível e o que ela pode revelar sobre os ecossistemas? Esse aí é um ponto. Atualmente eu tô revisando um paper, né, que os autores eles usam esse termo aí, invisível, né, oculta também, mas é um pouquinho diferente, na verdade diversidade escura, eu acho que seria uma tradução, né. Porque invisível ele remete para algo que está presente, mas você não pode ver, né. O Certo. que não é o caso da Dark Diversity, né. A Dark Diversity ela é mais o conjunto de espécies, é uma característica de um site, né, de um local, né. É o conjunto de espécies que são ecologicamente adequadas para aquele site, mas elas estão momentaneamente ausentes, né. Certo. Então, não é que a gente não detectou ela, né, isso daí seria um erro amostral, a Dark Diversity não é isso, né, porque no caso que você usa invisível, os autores estão usando esse termo e foi uma das minhas sugestões, né, pra alterar isso, para colocar ausente, né, porque isso daí remete a um erro amostral, e não é, porque o erro amostral também ele cabe na amostragem das espécies que você está observando. Então Tá, dificilmente você vai para o campo, né, e faz um censo, né, que seria medir 100%, né, ali você faz um levantamento ali, né. tá. E aí você perde um pouco das espécies, tem um erro amostral na observada, assim como deve ter também na Dark, né. Mas a Dark não é isso, o conceito é o conjunto de espécies que estão ausentes daquele local, né, mas que poderiam estar presentes, né. Então, isso já traz um dos principais porque filosoficamente falando, as pessoas concordam com o conceito. Ah, de fato, eu tô aqui um site pequenininho, assim, pode ser um plot pequenininho Tá. ou grandes, dimensões, né, que são no caso das escalas os grain sizes, né, que eu uso, né, são grandes dimensões. Uhum. Dificilmente todas as espécies que poderiam viver estão ali, Tá. né, então filosoficamente dificilmente você refuta esse conceito. Mas o problema dele, né, e eu tenho acompanhado isso por muitos papers que eu estou trabalhando, né, e submeti, assim, alguns, são a parte metodológica. Porque Entendi. uma vez que ela não está presente, como que você mede? Não dá, né, então você tem que se pautar em métodos de estimativa, né. Uhum. Mas a gente tem desenvolvido, algumas metodologias, né, que conseguem ter uma performance boa, né. Você fala: "Como assim que você vai medir a performance de algo que você não pode medir?". A Uhum. gente remove, por exemplo, espécies que a gente sabe que é muito adequada para aquele site e vê qual método melhor estima, né. Entendi. Então tem vários, né, tem, por exemplo, você simplesmente o mais básico seria chegar num especialista para aquele local e perguntar: "Viu, a gente tem essa lista de espécies aqui, né,
você poderia nomear algumas espécies que poderiam estar ali, mas não estão? Você acha que elas poderiam se estabelecer ali? Ah, sim, tal espécie, pá, beleza, né? É um método, né? O outro são Species Distribution Modeling, né? Mas tem alguns problemas com isso. E um método que a gente tem visto que tem tido as melhores performances, que são os métodos pautados em co-ocorrência de espécies, especialmente o hipergeométrico, né? Então, por exemplo, uma pessoa vem aqui e vê nós dois aqui, na Unesp. Aí a pessoa vai lá na UFSCar e vê nós dois lá na UFSCar. Aí a pessoa vai na Unicamp e te vê lá. Uhum. Aí, vendo você lá, você poderia indicar que também é bom para mim, porque a gente ocorre muito frequentemente, né? Entendi. E esse método, ele não é enviesado, por exemplo, pela frequência da espécie no dataset que você está usando, né? Diferentemente de outros modelos. Então, uma espécie que é super widespread, né, que é tipo amplamente distribuída, ela pode pegar adequação ecológica bem baixa. E uma espécie rara pode pegar adequação ecológica bem alta para aquele determinado site, sabe? E ela é probabilística também, ela varia de 0 e 1. Então, você não é só um zero, ela é adequada ecologicamente ou não. A gente tem uma probabilidade também. Então, tem sido um método muito eficiente para estimar a Dark Diversity, né, dos sites. Mas ela é super, tá sendo super bem aceita, né? Já tem papers aqui da Nature que a gente publicou, que é uma revista muito boa. Tem outras revistas, outros papers sendo desenvolvidos por amigos meus e pessoas que eu também não conheço, mas atuo como revisor. E tem sido alguns trabalhos muito valorosos, assim, usando esse conceito. Entendi. E eu consigo falar que ele é variável, não porque eu fiz o meu doutorado lá na casa onde foi desenvolvido isso, né, que foi na Estônia, né, professor Uhum. Melis e o professor Martin Zobel, né, que são referências para mim, adoro eles, são excelentes, mas é porque eles têm aplicabilidade também, né, por exemplo, você não sabe que tipo de gestão você vai fazer em um determinado site ou outro, por exemplo, o que eu vou fazer, restauração ou conservação? Né? Então a Dark Diversity ela pode ser algo que pode ajudar, auxiliar você decidir que tipo de gestão. Por exemplo, um lugar que tem a Dark Diversity muito alta, você tem uma alta chance de restauração, porque você tem um conjunto de espécies muito grande que Que são não estão ali e naquela são adequadas, né? Que você não quer desperdiçar dinheiro também. Você quer pôr a Sim. espécie num lugar, mas ela tem que prosperar, né? Tem que Entendi. estabelecer. Agora, se ela tiver a Dark Diversity muito pequena, aí Aí é um você precisa. tipo de planta que não vale a pena colocar É, aquela região, porque ela não vai se adequar. exato. Então, o que que você vai fazer? Eu vou trabalhar com conservação daquele site, né? Entendi. Mas você pode usar isso. A Dark Diversity seria um conceito bem legal para você aplicar a decisão de que tipo de gestão você vai aplicar naquele determinado local que você está estudando. Entendi. Então, eu acho muito legal. É muito interessante, né, porque Eu você gosto. consegue não só estudar as características daquelas plantas, mas você consegue saber qual caminho seguir naquela Exato, região, se é conservação, se é restauração, e quais exato. as plantas devem ser É. consideradas em cada lugar. Perfeito, porque daí, a partir daí, ele é só o princípio, né? essa é a informação que eu tenho. Aí você pode tentar investigar o porquê disso, né? É um início para outros É. trabalhos, né. As espécies muito grandes estão ausentes. Por quê? Né? As espécies muito pequenas estão presentes, por exemplo. Por quê? Sabe? Então mas é muito legal. O conceito eu adoro. Que bom. E como que ferramentas da macroecologia e da modelagem ecológica, elas afetam, né, permitem, né, a gente entender um pouco melhor os impactos, né, das mudanças climáticas? Então, por exemplo, eu falando um pouco da minha área, né? Uhum. Eu trabalho com espécies exóticas, né? Que é um dos fatores majors, né? Tipo, muito grandes, né? E de impacto na atual crise de biodiversidade, que muitos autores descrevem, né? É, pela essa coisa que eu descrevi no início, né? De que levar uma competição desleal com as espécies nativas, né? Desigual, principalmente no início do estabelecimento dela, e ela tende a remover as espécies nativas por competição, né? Então, quem conhece um pouco sobre espécies exóticas, né, e principalmente as exóticas invasoras, sabe que uma vez que a espécie está estabelecida, é muito difícil de removê-la de lá, né?
Seja animal, seja planta, tem um banco de sementes que fica lá, mesmo que você remova. Tem uma amiga minha que trabalha na Nova Zelândia, que ela trabalha com controle de espécies não nativas. É um trabalho interminável e não bem sucedido. Por mais que eles se dediquem e tal, você não consegue remover espécies. É muito difícil, né, depois que ela está estabelecida. Então, prever o que poderia acontecer no futuro se tornou uma das ferramentas mais importantes, principalmente da invasão biológica, né? Então, a Dark Diversity de espécies não nativas, né, é uma ferramenta que eu estou usando agora, por exemplo, no meu projeto, né? Eu posso indicar regiões, né, que são mais suscetíveis à invasão no futuro. Então, de repente, talvez essas regiões não são tão invadidas, então não tem todo o aparato técnico para controlar uma invasão, mas a gente fala, ó, pessoal, vocês são suscetíveis à invasão. Que tal investir em algo para evitar que essas espécies cheguem? Por exemplo, eu tento definir, né, as locais que podem doar essa espécie para esses locais que podem receber. Então, nesse trajeto, por exemplo, sei lá, da Austrália para o Brasil, ó, tem essa lista de espécies. Entendi. Pessoal, quem vai viajar, ó, por favor, se vocês estão trazendo essas plantas aqui, não tragam, por exemplo, sei lá. Entendi. Existem várias estratégias. E a gente modelar ela por meio da Dark Diversity é uma ferramenta muito boa, porque são ferramentas preditivas de potenciais riscos. E uma vez que elas estão estabelecidas, a gente não consegue remover, ou seja, é muito difícil. Então, prever isso daí antes que esses riscos se traduzam em impactos, né? É uma ferramenta preditiva, assim, que eu acho que pode ajudar, né? E de que forma que a gente pode dizer que que essa ferramenta, né, as suas pesquisas, elas podem contribuir para a conservação da biodiversidade diante dessa situação das mudanças climáticas, dessa questão das espécies invasoras que você mencionou? Tem sido descrito também, né, que as mudanças climáticas têm feito com que regiões anteriormente não adequadas ecologicamente para muitas espécies estão se tornando, né, principalmente nas latitudes mais elevadas, né, elas estão ficando mais ambientalmente adequadas para muitas espécies, né, e está tendo essa expansão de espécies, né, principalmente as não nativas em direção às latitudes mais elevadas. E fazer essas previsões a gente pode ser, porque assim, ó, existem aproximadamente 365.000 espécies de plantas, né? E 18.000, mais ou menos, de espécies registradas como alien species, né? Espécies exóticas, né? E umas 4.000, mais ou menos, ali como invasoras, né? Essas que causam impactos, né? E vem cá, para a gente colocar, pessoal, vamos controlar 4.000 espécies, mas não dá, sabe? A gente tem que definir algumas prioridades, né? Então, esses estudos que eu estou fazendo aqui, ele foca nisso, né? Num grupo Menor. reduzido de espécies que é trabalhável, por exemplo, né? E é região específica. Então, a gente aqui na nossa região sudeste, por exemplo, tem uma lista de espécies que ainda não estão presentes, de acordo com os dados, né, que tem disponível, mas que elas podem chegar, né? Entendi. Então, e é que elas já têm histórico de ser invasoras em outras regiões, por exemplo. Então, por ela ter esse histórico de causar danos, né, tem alguns princípios, né, o princípio da precaução, né, que a gente usa que, ó, se a espécie já causou dano em algum lugar, a gente precisa considerar que ela é uma potencial causadora de dano em regiões onde ela ainda não teve esse esse papel ecológico, descrito, né. Então a gente tem que ir com calma, assim. Então, seriam ferramentas sugestivas mesmo, Tá. para tentar evitar esses danos que potencialmente poderiam acontecer, né. Então essas modelagens elas têm é uma ferramenta adicional, né, Tá. mas é aquilo que eu falo, é uma interação, não é só esse conhecimento técnico, né, tem que ter a participação popular, porque em última análise as pessoas que transportam as espécies por querer ou não intencionalmente falando, né, mas elas não têm essa consciência às vezes dos impactos que isso pode causar e trazer essa informação para um público, às vezes, que não tem essa Não informação especializado. é,
as pessoas nem, pô, a partir disso eu vou evitar então Sim. de utilizar essas espécies e fomentar o transporte delas para um lugar onde ela não tem esses balanços ecológicos mais bem estabelecidos, né? Por exemplo, coisa, igual eu disse no início, né? A gente dedica uma parte do tempo para dormir, uma parte para trabalhar, as espécies também, né? Tem parte da energia dela que é para reprodução, outra para defesa, e por ter esse desbalanço aí, muitas vezes os impactos emergem, né? Por ser essa competição não ideal, assim, vamos dizer, Entendi. com as comunidades nativas. Então a gente pode dizer que o principal desafio é justamente a falta de informação das pessoas em relação aos riscos, né, que pode ter essa mudança, né, de ambiente para determinadas plantas, ou o número grande, assim, vamos dizer, de espécies que já saíram dos seus habitats. É difícil, né? É difícil Qual seria o maior medir, desafio que você medir essa diria? magnitude, porque é, muitas espécies também elas têm um apelo econômico, né? A produção de madeira, por exemplo, a gente usa espécies lá da Austrália, né? Que elas crescem bem aqui. E então é difícil brigar com o mercado também. Entendi. Mas assim, acho que é o peixe, é, eu esqueci o nome do peixe, mas é um peixe tão bonitinho também que as pessoas põem no aquário e depois jogam ele, porque ela não quer mais o aquário, eu vou jogar ele na natureza. E aí são sérios problemas ecológicos. E a pessoa que tá ali, ela ama a natureza, ela tá com peixe ali porque ela gosta de ver, Sim. né? Mas ela tá, não quero mais cuidar, vou Não jogar sabe ali, qual ninguém é vai o saber. caminho Não certo para sabe isso, né. exato, né? Porque não entende, não é porque não gosta, sabe? É. Ela não quer, eu vou fazer isso aqui porque eu vou causar danos para a Não, natureza. lógico. Não é, né? E a gente precisa entender isso e tentar informar, de alguma maneira um pouco melhor, talvez, a É. comunidade. Por isso a importância da divulgação científica, né, e da Exato, bastante, comunicação. bastante. Bruno, para a gente, meio que finalizar a nossa conversa, recentemente você e o professor Mauro publicaram um artigo na Ecology Letters, e a ideia era falar sobre espécies extintas, né, que é uma coisa que, pelo que eu pude ler e entender, é uma coisa que desperta, né, o interesse e o fascínio de muitos pesquisadores e até de não especialistas, né, na área. Eh Quais são os principais riscos e dilemas, né, que esse tipo de tecnologia, né, que é o de despertar essas espécies, traz para a natureza, para a biodiversidade como um todo? É. Então, esse paper foi interessantemente, foi um dos que eu escrevi mais rápido, assim, foi poucos dias, assim, eu escrevi, porque eu vi a notícia que tinha uma empresa, né, acho que é Colossal, é o nome da empresa, que tinha feito uma desextinção de uma espécie. Eu falei: "Espera aí, como Isso assim, né?" existe? Isso é É, real? e aí de fato depois eles se retrataram, né, disseram que não foi de fato uma desextinção, né, eles só pegaram algumas características de um lobo, né, o dire wolf, que é, eu acho que é o lobo terrível, né, eh, e e pegando os genes, assim, partes dos genes dessa espécie extinta muitos anos atrás, eles trouxeram de volta essas espécies, né. Mas tem vários problemas, assim, eu acho, né. Logicamente, a pessoa assistiu Jurassic Park lá: "Nossa, eu queria ver um dinossauro", né. Pô, então tem que entender um pouco do apelo das pessoas, mas, assim, tem que ter cuidado, porque isso pode trazer várias complicações negativas também, ecologicamente para o próprio animal, né. Você vai trazer essa espécie, mas e aí? O ambiente dela mudou, já faz 10.000 anos que ela foi extinta, as interações que ela tinha no passado, né, não estão mais presentes, grande chance de não estar mais presentes, né. Então, ecologicamente falando, eu acho que não é muito saudável para a espécie. E se essa espécie Entendi. for também, ficar dentro de um cativeiro, pô, é complicado, é uma espécie que cobre não sei quantos quilômetros por dia, sabe. Aí você vai conter ela ali, e se ela escapar? Pior ainda, ela poderia atuar até como uma espécie invasora, sabe, Sim. trazendo, sei lá, doenças, né, pode ser um potencial transmissor de algumas novas doenças. E outra, que eu acho que o pior ponto para mim, é a filosofia por trás disso. Porque pode causar a impressão de qualquer
não vou falar uma palavra feia aqui, qualquer coisa que a gente faça que diminua a biodiversidade, alguma coisa assim, ela é Pode ser facilmente pode restaurado. ser restaurada. Não, deixa com os Plantas, cientistas lá, animais, né? não, depois os cientistas dão um jeito aí. Então cria essa falsa impressão de que qualquer erro que a gente faz, ele é sanável, né. "Ah não, a gente vai resolver isso daqui". Deixa com os cientistas lá. E não é bem assim, sabe. Então, porque mexe com essa filosofia do erro consertável. Sim. Então, eu acho que isso daí é um E problema, você assim. aborda tudo isso no Eu artigo. abordo num artigo, eu coloco alguns pontos para discussão, né. Na verdade, eu queria também trazer alguns termos ali, como que a gente vai chamar essa espécie, né. Aí eu propus alguns termos ali para chamar as espécies que a gente se porque a gente está se aproximando disso se tornar um fato, a gente de fato trazer espécies extintas de volta, né. Talvez a disponibilidade de DNA seja o empecilho maior para essas espécies a longo tempo aí extintas, né. Mas a gente está à beira disso se tornar realidade. E aí como que a gente vai chamar essas espécies? Mas pediram para eu remover essas Ah, sugestões, né, tá. durante a revisão e eu acatei. Mas assim, eu acho que é legal essa evolução científica. Pô, eu sou diabético, eu tomo insulina, então a evolução genética, nossa, é super essencial, assim, é Positiva, né? positiva, mas a gente também tem que Saber até cuidar onde até a gente onde, pode ir, exato. né? Porque eu acho que assim, não é remover todos os bem-estares que a ciência, providencia pra gente, né, mas é ter cautela, né, qual é a magnitude, aonde a gente pode pisar e aonde a gente não deveria, ou pelo menos ouvir pessoas de outras frentes, né, voltada à filosofia, voltada ao apelo econômico também da empresa, ou outras áreas, né, e não só a ecologia, mas também não só, essas tecnologias, esses apelos econômicos que podem trazer essas ações, né. Então Entendi. enxergar um pouco de uma maneira um pouco mais holística e participativa também, e trazer consciência também por meio da divulgação, né. Legal. Eu acho que seria eu Um acredito que mundo seria ideal. um mundo mais ideal, assim. É. Ah, é muito bom, Bruno. Quero muito te agradecer a sua participação, Eu que agradeço. viu? Foi muito bom a nossa conversa. Esse foi mais um episódio do Café Consciência. Tem episódio novo no ar toda primeira terça-feira do mês. A gravação é feita na Unesp em Rio Claro. A apresentação e produção de Carolina Medeiros. Gravação e edição de Dudu Coladete. Nos siga nas redes sociais, @cbioclima no Instagram. Estamos também no YouTube e no Spotify. Até o próximo episódio.